Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom dia. Espero que tudo esteja bem com vocês, com a família de vocês, que esteja tudo ok. Então, como vocês sabem, a aula de hoje é a aula 4, mas antes de começar ela, a gente vai fazer a correção. É a correção da aula 3. Eu deixei duas atividades para vocês, falando sobre pinturas rupestres, né, sobre aquele assunto da forma de comunicação que os homens das cavernas utilizavam. E tem essa imagem aqui que eu deixei para vocês. E vamos direto ao ponto. O número 1 está perguntando quais tipos de materiais os homens que habitavam as cavernas utilizavam para produzir essas pinturas rupestres. E aí, no texto que vocês leram acima, está falando que eles utilizavam carvão, a seiva de plantas, seiva de frutas, argila, entre outras coisas. Eles usavam os recursos da natureza. Então, ia depender muito da oferta que tinha ali, né, onde eles estavam residindo, tá? E o outro exercício está pedindo para vocês retratarem alguma coisa do cotidiano de vocês usando também esses recursos de pintura rupestre, usando seiva da planta, da fruta, de alguma folha que vocês possam extrair algo, carvão também. E aí vocês vão retratar da maneira de vocês alguma coisa do cotidiano de vocês. Então, para quem está fazendo o exercício, copiando, sabe que tem que estar no caderno mesmo, né, na nossa matéria. Para quem está imprimindo, colhem no caderno essas folhas que vocês estão imprimindo dos exercícios, para que vocês não percam, para que também no retorno eu esteja corrigindo, tá? Porque eu vou corrigir essas atividades no retorno, eu vou vistar o caderno de vocês, eu vou querer todas essas atividades para ver. Vocês estão recebendo a correção toda semana, a correção tanto em PDF como a correção no vídeo. E aí, quando a gente retornar, eu quero dar uma olhadinha no caderno de vocês, eu quero ver tudo isso lá, porque é conteúdo que está sendo lançado, beleza? Então não deixa de colocar lá. E uma outra coisa, eu já falei, acho que quase em todos os vídeos, mas sempre tem um ou outro aluno perguntando. Não precisa, gente, copiar o texto. O texto da aula de hoje é até um pouco menor, mas normalmente são textos muito extensos e não há a menor necessidade de vocês copiarem os textos, somente os exercícios, tá? Como a gente fazia em sala, eu projetava e vocês copiavam o exercício, eu projetava o texto, explicava, a gente tinha aquela troca de ideia e tal, mas os exercícios eram o que eu queria no caderno e continua dessa forma. Não precisa copiar esses textos gigantes, pelo amor de Deus. Não façam isso. Isso eu estou falando pela minha matéria, tá? Eu não posso responder pelos outros professores, aí vocês têm que consultar eles, que eu não sei como é que está sendo, tá? Mas no meu caso, vocês só farão os exercícios. Projeta na tela, seja no computador ou no celular, ou na TV, para poder consultar o texto. Mas os exercícios é o que eu quero no caderno, beleza? Não esqueçam disso. E um outro recado: temos o chat toda terça de 8 às 11. Não tô vendo participação do sexto ano. Tem galera que entra rapidinho, só para dar uma bisoiada e sai. Não pode, tá? Tem que entrar no chat, tem que marcar presença, tem que escrever lá presente. E também troca uma ideia com os professores, ver se vocês estão com alguma dúvida, ou para ver mesmo se o exercício ou alguma resposta que vocês fizeram está correto. Porque o chat é a participação de vocês.
No bimestre anterior, a gente não tinha, né, essa forma de acesso. Dessa maneira, pelo menos, não tínhamos. Mas agora a gente tem. E tem os horários, já está tudo organizadinho, graças a Deus. Então, assim, não tem desculpa para que vocês não participem, tá? A gente não está mais no dia a dia ali, mas façam um esforço para entrar lá no chat e deixar uma marquinha para gente, tá? Então, agora a gente vai seguir para a aula 4. Bora lá! Então, o tema da nossa aula 4 é: vamos conhecer alguns livros sagrados. Trouxe para vocês alguns livros. Não trouxe todos os livros sagrados, até porque seriam muitos e a gente ia passar muito tempo aqui. Então eu trouxe alguns, mas de antemão já vou logo avisando que trouxe também um desafio para vocês. Isso aí. Vocês vão terça-feira, vocês têm até terça-feira que vem, tá? Vocês vão pesquisar aí 2 livros sagrados de alguma religião que eu não citei aqui. Não vale livro repetido, hein? Se eu já tiver falado sobre o livro aqui, não vale. Tem que ser algum livro que não tenha sido falado aqui. E aí vocês vão falar para mim sobre esse livro lá no chat. Ah, tia, eu vou ter que gravar um áudio, vou ter que gravar um vídeo explicando. Não, eu só quero o nome do livro e a religião que ele pertence, ok? 2, hein? Então, vocês, sexto ano, não deixem de entrar terça-feira no chat para poder falar. É a participação de vocês, ok? Então vamos lá. Vedas é esse livro aí que vocês estão vendo, é da coletânea que pertence ao hinduísmo. É um dos livros mais antigos, tá? Ele foi datado em 3.000 anos antes de Cristo, quer dizer, muito tempo. Ele é chamado de Vedas e são 4 coleções, tá? Dentro desses livros a gente tem hinos, tem orações, tem textos ritualísticos, né? Textos falando sobre os rituais. E esses textos todos foram revelados para os antigos sábios. E, como eu falei, é um livro muito antigo. E o mais antigo é chamado de Rig Vedas, tá? Vedas significa saber e conhecimento. É considerada pela história a escritura mais sagrada, a escritura sagrada mais antiga da humanidade. O Vedas ele é dividido em 2 grandes partes, que é uma que significa ouvidos e a outra que significa lembrados. E o ouvido são textos revelados, tá? E já os lembrados são textos que o próprio homem produziu. Então tem essa diferença. São livros que foram revelados aos sábios, são os primeiros, o Shruti, que significa ouvidos, são esses textos que foram revelados lá na antiguidade para os sábios. Depois são esses textos lembrados, que são os textos que o próprio homem produziu, tá? Bom, nós temos aqui também a Torá, que conta a história do povo judeu. Nela existem as leis judaicas que fazem parte da aliança de Deus com esse povo escolhido, devendo por isso ser observada integralmente. São 613 leis ou obrigações fundamentais descritas para os judeus no livro sagrado. Entre essas leis temos os 10 mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra. Tem orações diárias, tem falando sobre as festividades, sobre os rituais, as regras de higiene e também as leis morais. Durante a celebração, esses pergaminhos da Torá são erguidos e os fiéis ficam em pé e eles exclamam a frase seguinte: Esta é a lei que Moisés promulgou para os filhos de Israel. E a referência para essa frase está em Deuteronômio 4:44. Quando a Torá não está sendo utilizada, os pergaminhos eles são enrolados e são cobertos.
Costuma-se colocar sobre os remates dos pergaminhos coroas, que são conhecidas como Keter Torá, que significa a coroa da lei, tá? Isso tem um significado de soberania da lei para a vida judaica. Para eles, a lei, né, a lei desse livro aqui, da Torá, é muito, muito séria, muito importante, tá? E aí a gente tem a imagem de um Alcorão. O Alcorão, ele pertence ao islamismo. O Alcorão é um livro sagrado. Os seguidores, eles acreditam que esse livro é a revelação da palavra de Deus. Para os muçulmanos, a mensagem divina foi transmitida para os profetas anteriores. Por exemplo, Moisés e Jesus. Então, eles acreditam que a palavra foi transmitida para esses profetas, tá? E com o tempo elas foram corrompidas pelos homens. Portanto, para os muçulmanos, somente o Alcorão expressa sem falhas a palavra de Deus. O Alcorão significa leitura ou recitação, e suas palavras geralmente são cantadas, porque quando Muhammad, que é Maomé, recebeu os primeiros versos do anjo Gabriel, ele pediu que fossem recitados, tá? Nós temos aqui a Bíblia para o cristianismo, que significa livros, mas a Bíblia ela não é um livro só, tá? Ela não é só um livro contínuo, não, é um conjunto, é uma coletânea de livros. E aí, para os católicos e para os ortodoxos, a Bíblia ela possui 73 livros, mas para os evangélicos possuem 66 livros, tá? Para os evangélicos ou protestantes. A Bíblia possui um grande valor espiritual e um valor religioso para todo cristão. É um símbolo do cristianismo, né? E ela se divide em Velho Testamento e Novo Testamento. No Antigo, tem relato da experiência religiosa do povo israelita e a origem desse povo. Já no Novo Testamento, fala sobre a vida e obra de Jesus e também conta como surgiu, como começou esse movimento da igreja cristã, tá? Mas tem uma outra coisa. O Antigo Testamento, ele é conhecido como o livro da lei. Já o Novo Testamento é conhecido como livros da graça, tá? E eles são separados a partir do nascimento de Jesus. Então, até Jesus nascer é Velho Testamento. A partir do nascimento de Jesus, o livro que começa a contar a história de Jesus, dali em diante, já é chamado de Novo Testamento. A Bíblia também fala sobre a vida dos primeiros apóstolos e o movimento de expansão da fé cristã. Existem outros assuntos também que tem na Bíblia, não conta só história. Ali temos orações, tem rituais, tem história, como a gente já conhece, também tem ensinamentos, sabedoria e tem também as poesias, e tudo considerado inspirado por Deus, tá? Agora a gente vai falar sobre o livro dos Espíritas. Eu não tenho foto desses 3 livros que eu vou seguir falando, eu não tenho imagem deles. Para os espíritas, os livros não são chamados de sagrado. Eles não têm um livro para. Eles não se referem ao livro como um sagrado, um símbolo sagrado. Mas eles têm livros que são base para o estudo e para o aperfeiçoamento de cada um deles, né, de cada integrante dessa religião. Esses livros são 5 obras principais que foram escritas por Allan Kardec. O primeiro é Livro dos Espíritos, o segundo, Livro dos Médiuns, depois temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o Céu e Inferno e a Gênese. Esses livros são livros de estudo para quem é integrante da religião espírita, tá? E aí, a gente vai falar sobre Buda. A questão aqui é que Buda, ele não deixou nada escrito, ele não escreveu nada diretamente, porque todos os ensinamentos dele era de forma oral.
Só que após a morte dele, os seguidores passaram a transcrever as ideias que ele falava, né? E aí começou a criar então os textos escritos. Por isso que no budismo a gente encontra diversos textos escritos inspirados nos ensinamentos de Buda, sempre com essa referência, inspirados nos ensinamentos de Buda. Para alguns budistas, o livro que mais representa, assim, o livro que é mais próximo do que Buda falava, era o Dhammapada. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas apresenta os ensinamentos de vida que foi transmitido por Buda. E aí a gente tem um aqui que pertence ao taoísmo, que é o Tao Te Ching, que significa o livro da lei do universo. Acredita que esse livro tenha sido escrito por Lao Tse, conhecido como Tao Te Ching, ou o livro da lei do universo e sua virtude. Esse livro ele não é muito extenso, ele tem em torno de 20 a 25 páginas, ele está dividido em 81 capítulos que falam sobre a relação do homem com a natureza. E o significado dessas palavras é o seguinte: tal significa caminho, Te significa virtude e Xing significa livro. Mas o livro quer dizer fundamentos do mundo. E aí, por último, a gente tem um aqui que tem foto, que é o livro de Mormon. É legal ver essas fotos para vocês poderem ter uma noção melhor, né? O livro de Mormon ele foi escrito na América do Norte em 1823 por Joseph Smith, que recebeu a missão do anjo Moroni de traduzir um livro que se achava escondido, escrito em placas de ouro. Mas ele demorou em torno de 10 anos para poder conseguir decifrar todo aquele livro e traduzir esses manuscritos, né, para esse livro que hoje é conhecido como o Livro de Mormon. Tá? É seguida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, e aqui tem uma curiosidade, agora a gente vai falar sobre as mandalas. Deixei para falar dela por último, porque hoje em dia as pessoas até estão mais acostumadas a vê-las, mas as mandalas elas têm uma função de comunicação também, tá? Ela não é aleatória. Tudo que vocês estão vendo nessa imagem tem um significado, tá? As mandalas elas são formas de texto pictóricos, ou seja, elas transmitem uma informação através de imagens. Têm a finalidade de passar ensinamentos religiosos. Elas provêm da língua sânscrita e significa círculo sagrado. As mandalas são uma forma de retratar o encontro entre a manifestação do sagrado com o homem. Podemos citar como exemplo a roda da vida, que são essas daí que vocês estão vendo. São 6 esferas que o ser humano pode renascer dentro da tradição budista, tá? Essa mandala ela é referente ao budismo. A imagem ao lado chama Yama. Tem um juiz que julga os mortos e ele segura o círculo dividido em 6 partes, tá? Como vocês podem ver aqui. E aí tem os exercícios que eu deixei para vocês aqui, para vocês preencherem. O número 1 é uma cruzadinha e o número 2 é complete. Deixei pouco exercício para vocês, estou pegando super leve. Na hora de fazer a cruzadinha, para quem está copiando, vai uma dica. Escrevam as palavras primeiro, depois façam os quadradinhos, tá? Fica mais fácil, mais organizado. Mas vocês façam como achar melhor, foi só uma dica. Mas não deixem de colocar no caderno, tá? Quem está copiando, não precisa copiar o texto. Quem está imprimindo, cola no caderno. Que a gente no retorno vai precisar disso tudo aí. Tá bom? Bom, essa foi a aula de hoje. Desejo do fundo do meu coração que todos fiquem bem, com bastante saúde e segurança, não só vocês, mas os familiares de vocês. Continuo aqui na torcida de um breve retorno.
que o quanto antes a gente possa voltar em segurança para a nossa sala de aula, que é um lugarzinho que está fazendo falta, né? Então é isso, gente. Não esqueçam do desafio. Terça-feira eu quero a resposta. Vou anotar bonitinho quem está participando, hein? Quero lá, quero ver todo mundo lá na terça-feira. 2 livros e suas respectivas religiões. Não vale nenhum que já esteja aqui, hein? Beijo, galera. Até a próxima aula.